Para você que quer se preparar para um desastre e começar seu estoque de alimentos, mas não tem experiência e não faz ideia por onde começar, vamos te ajudar com uma lista de 19 alimentos que não precisam de experiência para serem estocados. 1. Açúcar. O açúcar é um carboidrato simples que não contém água. Isso significa que ele não é um ambiente favorável para o crescimento de bactérias ou outros micro-organismos. O açúcar pode durar anos se armazenado em local fresco e seco. 2. Sal. O sal é um mineral que não contém água. Isso significa que ele também não é um ambiente favorável para o crescimento de bactérias ou outros micro-organismos. O sal pode durar anos se armazenado em local fresco e seco. 3. Vinagre. O vinagre é um ácido que ajuda a matar bactérias e outros micro-organismos. Ele pode durar anos se armazenado em local fresco e escuro. O vinagre é um ingrediente versátil que pode ser usado em uma variedade de receitas. 4. Mel. O mel é um alimento natural que contém propriedades antibacterianas. Ele pode durar anos se armazenado em local fresco e escuro. O mel é uma fonte de açúcar natural que pode ser usada em uma variedade de receitas. É literalmente um alimento que não estraga. 5. Arroz. O arroz é um grão que contém um baixo teor de umidade. Isso significa que ele não é um ambiente favorável para o crescimento de bactérias ou outros micro-organismos. O arroz pode durar anos se armazenado em local fresco e seco. 6. Feijão. O feijão é uma leguminosa que contém um baixo teor de umidade. Isso significa que ele também não é um ambiente favorável para o crescimento de bactérias ou outros micro-organismos. O feijão pode durar anos se armazenado em local fresco e seco. 7. Soja. A soja é uma leguminosa que contém um baixo teor de umidade. Ela também pode durar anos se armazenada em local fresco e seco. A soja é uma fonte de proteína vegetal que pode ser usada em uma variedade de receitas. 8. Amêndoas. As amêndoas são uma noz que contém um baixo teor de umidade. Elas também podem durar anos se armazenadas em local fresco e seco. As amêndoas são uma fonte de proteína e gordura saudável. 9. Nozes. As nozes são um tipo de fruto seco que contém um baixo teor de umidade. Elas também podem durar anos. As nozes são uma fonte de proteína e gordura saudável. 10. Sementes. As sementes são um tipo de fruto seco que contém um baixo teor de umidade. Elas também podem durar anos se armazenadas em local fresco e seco. As sementes são uma fonte de proteína e gordura saudável. 11. Geleia. A geleia é uma conserva feita de frutas e açúcar. Ela pode durar anos se armazenada em local fresco e escuro. A geleia é uma boa fonte de frutas e açúcar. 12. Marmelada. A marmelada é uma conserva feita de frutas cítricas e açúcar. Ela pode durar anos. A marmelada é uma boa fonte de frutas e açúcar. 13. Compota. A compota é uma conserva feita de frutas com açúcar e água. Ela pode durar anos se armazenada em local fresco e escuro. A compota é uma boa fonte de frutas e açúcar. 14. Conservas. As conservas são alimentos que são embalados em uma solução de água e vinagre ou sal. Elas podem durar anos se armazenadas em local fresco e escuro. As conservas são uma boa fonte de proteínas, carboidratos e outros nutrientes. 15. Chocolate. O chocolate é uma boa fonte de antioxidantes e outros nutrientes e tem uma ótima durabilidade. 16. Café. O café é um alimento que pode durar anos se armazenado em local fresco e escuro. O café é uma boa fonte de cafeína e outros nutrientes. E, historicamente, o café é um dos principais alimentos usados para trocas. 17. Chá. O chá é um alimento que pode durar anos se armazenado em local fresco e escuro. O chá é uma boa fonte de antioxidantes e outros nutrientes. 18. Macarrão. O macarrão é um alimento que pode durar anos se armazenado em local fresco e seco. O macarrão é uma boa fonte de carboidratos. 19. Temperos. Os temperos são uma boa maneira de adicionar sabor aos alimentos. Ele tem uma ótima durabilidade se guardados corretamente. E você, qual alimento acha fácil de estocar?
Todos os alimentos desta lista são muito simples. Mantenha sempre longe de umidade.